É isso, agora a gente vai tratar da questão que envolve o Congresso Nacional, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele ignorou as reivindicações da oposição e se reuniu com os líderes partidários há pouco para comunicar que vai abrir sim a sessão deliberativa, ou seja, deve votar os projetos pautados e vai ignorar a obstrução no plenário. Segundo ele, sua decisão é uma tentativa de pacificação em meio ao movimento que pressiona pela votação do projeto da anistia e outras medidas que limitariam os poderes do Supremo. Em resposta, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, convocou mais parlamentares para ocupar o plenário e o auditório Nereu Ramos, que foi apontado como opção para a realização da sessão. Os integrantes da oposição e até mesmo do Centrão passaram a madrugada nos plenários da Câmara e do Senado e prometem que vão ficar nesses espaços até quando conseguirem firmar e costurar um acordo. Chamar o Cristiano Beraldo, porque além disso, viu, Beraldo, Hugo Motta disse que vai presidir essa sessão presidencial hoje à noite e, segundo ele, os deputados que impedirem a reunião, que impedirem essa sessão, serão suspensos por 6 meses. Cristiano Beraldo, temperatura lá em cima, hein? Temperatura altíssima, porque esse será o embate entre Hugo Motta e os governistas contra partidos que estão aderindo a esse movimento de obstrução. União Brasil acaba de recomendar que seus deputados não registrem presença. O Progressistas vai pelo mesmo caminho. Se somarmos ao PL, são 197 deputados. E aí a gente tem que se perguntar, serão suspensos 197 deputados? Eu acho muito difícil que, havendo uma união desses partidos, uma união efetiva e uma atuação conjunta, eu acho muito difícil que o presidente da casa, Hugo Motta, tenha condições de cumprir com essa sua ameaça. E a gente vai ver essa temperatura na Câmara subindo com repercussões imprevisíveis. Não sei se esse é o melhor caminho. Você, Motta, que a gente precisa trazer e considerar em relação a esse movimento que vem sendo feito por parlamentares da oposição, obstruindo os trabalhos, e aí essa ameaça do presidente da casa. Eu entendo perfeitamente o sentimento que move um grupo de parlamentares como esse. A gente tem acompanhado, por exemplo, nos últimos meses, as discussões sobre a anistia que não chegaram a lugar nenhum. A gente estava discutindo agora há pouco e eu falei sobre o princípio da legalidade. O que é que você pode fazer quando a lei não é cumprida, observada por aquelas pessoas que são justamente encarregadas de fazer cumprir a lei? Qual é a saída? Qual é o caminho? Qual é a solução? Eu confesso a vocês, eu não tenho a mínima ideia. Me fazem essa pergunta com frequência e eu não sei o que responder. Agora, alguma coisa os parlamentares têm que fazer. Ou eles vão esperar o dia em que todos eles, um a um, vão perder os seus mandatos, vão ter as suas vozes caladas, vão ter a sua liberdade coibida. Qual é o sentido de se continuar votando matérias legislativas num país em que a lei deixou de fazer diferença? Eu só vou dar um exemplo, porque a lista é muito grande, é grande demais, e todo mundo sabe quase de cor. Eu vou só citar um exemplo que é o mais gritante. Um juiz não pode julgar a sua própria causa. Ele não pode ser juiz de uma causa na qual ele é vítima. Ele não pode ser juiz e acusador ao mesmo tempo. Isso foi jogado pela janela. Então, qual é o sentido de continuar funcionando normalmente um Congresso se na hora de tomar as decisões os magistrados ignoram a lei e colocam as suas preferências em primeiro lugar? Em uma república democrática não há nada mais importante do que o Estado de Direito. Não é Estado democrático de direito. Eu acho essa expressão absurda. Democracia é uma coisa. Democracia é um mecanismo político na qual as preferências populares se traduzem no poder. Isso é democracia. Estado de Direito é um Estado onde as leis são seguidas. Isso no Brasil foi quebrado. Se o Estado de Direito foi quebrado, não há prioridade maior do que restaurar o Estado de Direito.
É lógico, a história do Brasil é uma história de violações do Estado de Direito. A exceção é a regra. A normalidade é uma coisa rara. A história do Estado brasileiro é vergonhosa. Como diz o meu amigo Neto, que é policial aqui no Rio de Janeiro, os problemas do Brasil, aquelas questões que sabotam a nossa vida, elas são meticulosamente planejadas. O maior exemplo é a crise de criminalidade. Eu sempre digo, não é uma crise, é um projeto. Todos os erros do Estado brasileiro, na verdade, são acertos, entre aspas. Acertos entre aqueles que desejam manter o poder a qualquer custo. Então, é bom, embora eu não saiba dizer se isso vai dar algum resultado, eu não sei dizer se esse é o melhor caminho, mas eu confesso, Caniato, que eu fico aliviado de saber que, pelo menos nesse momento, tem alguém no Congresso Nacional entendendo a gravidade da situação do Brasil e tentando fazer alguma coisa. Pois é, se antes somente parlamentares do PL, do Partido Liberal, estavam envolvidos nesse movimento de obstrução, agora esse número é muito maior, inclusive abarcando várias outras siglas, PL, Partido Novo, como bem disse o Beral, também integrantes do PP, Partido Progressista, e também União Brasil. Deixa eu só, Dávila, antes de passar para você, destacar aqui a nota que foi enviada pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Ele disse o seguinte: determinei que a sessão deliberativa do Senado de amanhã, quinta-feira, seja realizada temporariamente em sistema remoto. A decisão tem por objetivo garantir o funcionamento da casa e impedir que a pauta legislativa que pertence ao povo brasileiro seja paralisada. Aí tem esse parágrafo que eu quero destacar. Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à presidência do Senado. O parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar o seu funcionamento. Enfim, em síntese, é isso. E aí eu passo para você, Dávila. Qual é o papel de um presidente da casa se não administrar situações como essa? Porque alguns têm adotado esse discurso. Sequestraram a pauta do Congresso Nacional. O que a gente precisa trazer e jogar a luz sobre essas discussões? Caniato, tem dois pontos importantes aí. O primeiro é responder a sua pergunta e depois é tentar responder, endereçar um pouco a pergunta do Mota, que também é muito importante nesse momento. Então vamos primeiro à questão do parlamento. Os parlamentares estão cometendo alguma ilegalidade? Ou os parlamentares têm o direito à obstrução? É um direito que está no regimento da casa. Então, o que está acontecendo de anormal? Portanto, o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm de respeitar o direito que a oposição tem de obstruir votações. Isto é um direito constitucional. Eles não estão fazendo nada ilegal. Pelo contrário, estão recorrendo a um elemento legal das normas da casa, da regulamentação da Câmara, para exercer o seu poder e se opor a um Congresso que vem ignorando as pautas da oposição. É esse o ponto. E ele está exercendo o seu papel. Então não pode ter, de novo, Caniato, transformar este embate numa questão pessoal. Não pode o presidente da Câmara, do Senado, achar que isso é um ataque pessoal a eles, que estão impedindo que eles exerçam o seu papel de presidente da Câmara ou do Senado. Não é nada disso. A oposição está exercendo o seu papel constitucional e tem todo o direito de obstruir. Como é que faz para acabar com a obstrução? Senta-se com a oposição, negocia-se e aí, depois dessa negociação, a oposição pode ou não suspender a obstrução. Nos Estados Unidos, existem vários mecanismos desses. O mais famoso desse, o Mota sabe muito bem no Senado, são as filibusters. A filibuster, o sujeito pode ficar lá no palanque, se ele quiser, dias, horas, e não tem como calar. Não existe. Isso existe. É um mecanismo que é possível recorrer justamente para forçar a oposição, a presidência da Câmara ou do Senado a atender a determinados pedidos, legítimos pedidos da oposição. Então, não tem nada de legal. Não dá para transformar isso numa crise. Como é que você vai expulsar ou suspender deputados se eles estão exercendo o seu direito legal?
ou de novo, passando por cima da lei, da regra do jogo. Não pode. Se o presidente da Câmara, Hugo Mota, fizer isso, ele vai perder completamente a legitimidade de ser presidente da Câmara. Ele não pode fazer isso. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o Mota traz essa aflição do cidadão brasileiro, o que fazer nesse momento, né? Porque está tudo à deriva, né? A lei, as normas legais, o que o cidadão pode fazer? E eu me lembro, Mota, muito de um período histórico que nós vivemos, que foi o governo autoritário, o governo militar, que logo depois da publicação do AI-5, quando as liberdades no Brasil acabam mesmo, em dezembro de 68, vai durar 10 anos, existia ali um movimento que falou assim, bom, vamos parar de fazer o papel de tolo e ir ao parlamento, votar leis, isso é um absurdo. Então o que a gente deve fazer? Vamos para a luta armada, vamos romper, vamos deixar de ser deputado, vamos pro underground, vamos tentar ali derrubar o governo, usar força. É ali que começa uma parte daquela radicalização dos movimentos de esquerda, com aqueles grupos terroristas que começaram a surgir. Mas o Ulisses Guimarães, que naquele tempo era o líder da oposição, disse, não, nós vamos perseverar aqui, nós vamos continuar aqui reunindo as mulheres e homens de bem, vamos perseverar, porque a alma do povo brasileiro é a alma que defende a liberdade e a democracia. Alguma hora esse inverno acaba e essa plantinha vai renascer, vai florescer novamente. E é o que acontece. Aquilo foi em 68, quando chegou em 74, o MDB teve uma vitória extraordinária nas eleições. E depois teve uma outra gigantesca em 78 e finalmente chegou ao poder em 85. O que isso mostrou? Que a resiliência dos homens de bem e das mulheres de bem, exercendo o poder, cumprindo as regras do jogo, mostrando o comportamento ético, acabou alimentando a população a, na próxima eleição, dar o recado claro e votar maciçamente na oposição. É isso que nós temos de fazer nesse momento. As pessoas de bem têm que estar unidas em torno de... Nós vamos cumprir a lei mesmo num país de corrupto. Nós vamos respeitar as regras do jogo mesmo num país de sabotadores. Nós temos de fazer isso, porque é o nosso exemplo que vai estimular as pessoas o próximo ano a ter coragem para votar nos homens e mulheres de bem que vão mudar o Brasil. Agora, o Dávila menciona, Beraldo, comportamento ético e a necessidade de respeito às regras do jogo. Quando a gente olha para essa situação no Congresso Nacional, é preciso entender que há cenários distintos na Câmara e no Senado. Ainda que a dificuldade no Senado já fosse previsível, parece que lá atrás o entendimento era que o caminho na Câmara seria outro, seria muito mais fácil por conta das promessas feitas lá atrás. Então, se alguém não teve comportamento ético nas regras do jogo do Legislativo, talvez tenha sido o então candidato Hugo Mota, que depois que saiu vitorioso não honrou a palavra empenhada lá atrás, né? Pois é, Caneto, mas a gente precisa também reconhecer a dinâmica dos fatos, desde que ele venceu a eleição para a presidência da Casa. Ele, inicialmente, as declarações que ele dava eram declarações alinhadas com quem iria pautar a discussão e votação do PL da anistia. Só que, rapidamente depois... houve uma operação da Polícia Federal na Prefeitura de Patos, onde o pai de Hugo Mota é o prefeito, e Hugo Mota foi convidado para ir à China com o presidente da República, fez essa viagem, e na volta dessa viagem já foi perceptível uma mudança de chave. A forma como ele se referia ao tema do PL da anistia havia mudado, pelo menos na minha percepção. O que eu vejo é que há um jogo baixo, um golpe sujo do governo, apoiado naturalmente pelo Supremo Tribunal Federal, e que, a partir daí, Hugo Mota tirou completamente o pé da discussão e votação do PL da anistia. Por parte da oposição,
a primeira vice-presidência da casa, que é ocupada hoje por Altineu Cortes, que é um deputado extremamente experiente e competente, naquela ideia de que ele levaria a votação na ausência de Hugo Mota, caso ele não colocasse para votar, Altineu Cortes sabe que isso não se faz assim, isso tem que ser articulado, porque é preciso ter voto. É preciso que, na hora dessa medida ser tomada, que haja ali uma combinação para que os deputados apareçam para votar. Senão ele corre o risco de ficar exposto no momento em que ele toma essa iniciativa e, de repente, acontece o que provavelmente vai acontecer hoje. Os deputados não registram presença, não acorda, não é votado. E ele fica só com a brocha na mão de que fez um movimento, o movimento não deu certo. Então, qual é a minha cobrança? Eu venho falando nisso nos últimos dias. A minha cobrança é justamente em cima da articulação, porque na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em qualquer parlamento, não se faz um movimento sozinho. Ali é sempre um movimento de grupo, é sempre uma articulação que faz com que as coisas andem e aconteçam. Sem essa articulação não existe. Agora, eu cobro que a oposição deveria ter sido muito mais ferrenha e estridente, barulhenta, do que ela foi durante esses meses. E justamente pelo fato de não ter colocado a energia de fazer essa confusão que nós estamos vendo agora há meses, em razão deste comportamento pacífico, é que justamente as coisas foram escalando até o momento que vivemos hoje. Pois é, antes do break comercial, quero lembrar que a nossa enquete, a pergunta do dia, está publicada no portal da Jovem Pan. Se você puder, vote em jovempan.com.br. A pergunta é a seguinte: depois da Justiça autorizar a visita de familiares a Jair Bolsonaro, você entende que o STF pode recuar e até cancelar a prisão domiciliar do ex-presidente? Vote em jovempan.com.br. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20 com mais notícia, mais debate, mais análise. Eu conto com você, até já. Os pingos nos is. Jovem Pan. Chegou, perdeu para Cafu, virou por dentro, bom passe para Romário, tentou arrancar, Bebeto vai para a direita, Romário levou o primeiro, vai para cima de Balboa, rolou para Bebeto, livre, bateu, é gol! Rivalo, nada ganha da emoção. Você está pronto para alavancar sua carreira e se tornar um especialista? Com as novas formações da ANIL, desenvolvedor Back-end Java, engenharia de dados e especialista em Excel e Power BI vão te levar do zero ao avançado, possibilitando vagas com média salarial acima de R$10 mil. Tudo isso de forma online e preço acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Acesse agora niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. Já imaginou ter a redação da Jovem Pan na palma da sua mão? E o melhor, tudo isso no nosso portal com os nomes que você já confia. Se você é apaixonado por futebol, a gente tá junto. Aqui você não perde nenhum lance. Curte famosos, cinema, humor e música boa? Então esse espaço é todo seu. Quer entender o que tá rolando na política? Eu te conto. Do Planalto aos bastidores. Ações, tendências e desafios para um futuro mais sustentável. No nosso portal você tem acesso às principais notícias, vídeos exclusivos e os melhores trechos dos nossos programas. Entre agora e escolha seu plano em jovempan.com.br. Fique ainda mais perto da notícia. Portas trancadas, celular escondido, passos acelerados. Quando foi que viver assim virou normal? Se você também já se cansou disso, use a hashtag Já Fui Assaltado. Jovem Pan contra o crime. Os pingos nos is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre trazendo as reflexões e análises com os nossos comentaristas. Falávamos sobre a situação no Congresso Nacional. O Mota, que é o presidente da Câmara, ameaçando suspender o mandato de deputados da oposição que impedirem o trabalho dos congressistas, né? Nesse grande movimento de obstrução dos trabalhos
anunciando essa penalização de 6 meses. Inclusive, há pouco, teve uma determinação, uma ordem da presidência da Câmara dos Deputados. A gente está em contato com a nossa equipe de produção e reportagem em Brasília. Até o Bruno Pinheiro passou essa mensagem aqui para a gente. Uma ordem da presidência informando que a sessão extraordinária convocada para hoje vai acontecer daqui a pouco, inclusive, 8h30 da noite. Então, quaisquer condutas que tenham por finalidade impedir ou obstruir as atividades legislativas estarão sujeitas, os parlamentares, ao disposto no artigo 15 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, uma deliberação da Secretaria-Geral da Mesa. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. A gente acompanha uma situação tensa, inclusive, na Câmara dos Deputados. Há aquele movimento de obstrução dos trabalhos, mas há, inclusive, a determinação por parte da presidência da Casa, informando a Polícia Legislativa e os seguranças para que no plenário fiquem apenas os parlamentares. Os assessores não poderão. Inclusive, eu acho que o Beraldo recebeu uma notícia dessa, não foi, Beraldo? Há uma desconfiança por parte de alguns integrantes, alguns servidores da Câmara, que essa situação possa escalar e poderia até partir para as vias de fato, um enfrentamento entre seguranças e assessores parlamentares. É isso? Você recebeu essa informação? Pois é, Caneto, parece que o clima está bastante tenso. Foram retirados os assessores, mesmo aqueles com o crachá, que permitem que eles acompanhem os deputados durante essas sessões. E agora há um clima muito tenso, porque esses assessores foram retirados aos empurrões e há uma percepção de que a qualquer momento pode vir uma determinação da presidência da Casa para que os deputados que estejam ali de alguma forma tumultuando a sessão sejam também retirados à força. O que seria uma cena absolutamente bizarra em um país que está se acostumando cada vez mais com cenas bizarras. Portanto, a temperatura está muito alta na Câmara dos Deputados nesse momento, e isso é muito importante justamente para que a gente compreenda como será a conduta da Câmara dos Deputados a partir de agora, fazendo um link com aquilo que discutimos mais cedo, o equilíbrio entre os poderes e o papel de cada um dos poderes. A gente vai ter respostas importantes a partir dos eventos que se desenrolarem essa noite. Sem dúvida alguma. E há movimentos, viu, Mota, no sentido de atenuar essa situação, amenizar a tensão. O Senado diz que vai recorrer das medidas cautelares contra Marcos Duval. Os senadores disseram que isso não tem nada a ver com acordo com a oposição. E aí Davi Alcolumbre manifestou que deve pedir, sim, a revisão das medidas contra Marcos Duval. Ou seja, estão misturando, inclusive, as pautas, mas para sinalizar para os senadores que fazem parte dessa obstrução que a presidência estaria articulando, inclusive, medidas para melhorar a situação de Marcos Duval, a história da tornozeleira. Então, querem trazer a história do Marcos Duval para tentar atender minimamente aos pleitos dos senadores. Só que as pautas que são defendidas não incluem Marcos Duval. A história do Marcos Duval é outra coisa que também desagrada aos senadores, mas que não é justamente a reivindicação que eles fazem nesse movimento de obstrução. Que salada, hein, Mota? Uma salada muito grande, Caniato, e eu vou colocar mais tempero nessa salada. Se essa obstrução realmente for efetiva, funcionar, conseguir os seus objetivos, eu não duvido nada que algum deputado atravesse a rua e entre na justiça pedindo uma decisão, ordenando a retirada dos invasores do plenário. Eu não duvido nada que isso aconteça, porque o uso do cachimbo entorta a boca desse pessoal. Sem dúvida. Agora, Dávila, só para a gente encerrar aqui, o papel você refletiu e trouxe uma avaliação importante sobre as figuras dos presidentes das casas. Agora, de maneira prática, como atender aos grupos ou como tratar de uma questão que é sensível para o governo, para alguns integrantes do Congresso Nacional, mas há uma defesa robusta por um grupo muito expressivo de parlamentares que defendem que as casas pautem determinados projetos. Como resolver essa situação? A pauta é de responsabilidade justamente
do presidente da casa ou dos presidentes das casas. Como administrar essa situação, Dávila? 1 minuto e meio. Bom, Candidato, primeiro, não é possível jogar todas as pautas no lixo. Será que não tem uma pauta boa? Bom, vamos dar uma dica para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Olha, por que não acabar com o foro privilegiado? Por que não votar fim de decisões monocráticas? Nossa, acho que a oposição ia ficar bem contente com algumas coisas. Agora, não dá para jogar tudo na lata do lixo e recorrer a um artigo 15 que ele acabou de citar, que não faz o menor sentido nesse caso. O artigo 15 diz que os deputados perderão o mandato se infringirem regras, comportamento incompatível com o decoro parlamentar, falta em sessão ou suspensão de direitos políticos. Nada disso está aí. Eles estão usando legitimamente o poder de obstrução. Então, se ele recorrer ao artigo 15 neste momento para impedir a obstrução, ele está agindo ilegalmente e contra o regimento que ele está mencionando no artigo 15. Portanto, é hora de colocar a bola no chão, negociar e agir como presidente da Câmara e não como coronel.